Então a pergunta é: a promessa ou a presença? No que você tem focado? Mas pastora, a promessa foi liberada por Deus, porque seria pecado eu pensar na promessa. Porque quando a promessa começa a ser o Deus do meu coração, ela se torna um pecado. Aquilo que rouba o lugar de Deus sobre o meu coração, ele se torna um pecado. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Então, para que a gente possa entender todo o contexto do que vai ser dito nessa noite, eu vou precisar trazer à nossa memória alguns versículos chaves onde fala sobre a promessa. Então, para o primeiro versículo que eu quero trazer sobre essa noite, está em Hebreus 10, 36, que diz o seguinte. Hebreus 10, 36. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Próximo versículo está em Números 23, 19. Se você não conseguir acompanhar, a gente vai olhando para o telão, tá bom? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Próximo, Josué 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas se falhou. Todas se cumpriram. A Bíblia está dizendo que foi 50% das promessas? Metade? 80%? Só para os homens que a promessa se cumpriu. Foi? Só para as mulheres? Todas as promessas do Senhor se cumpriu ao povo de Israel. O Senhor não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Porque o nosso coração está focado na promessa a ponto de perdermos a oportunidade de liberar adoração ao Deus da promessa. E sabe o que é que acontece nos dias atuais? A necessidade de ver as coisas organizadas. A necessidade de ver as coisas acontecendo, que aí chama-se de quê? Ansiedade. Vivemos hoje numa sociedade onde a crise de ansiedade tem acometido criancinhas, adolescentes, adultos jovens, adultos mais maduros e idosos, queridos. A crise de ansiedade não tem selecionado idade, não tem selecionado condição social, não tem selecionado nada. A crise de ansiedade está acometendo toda a sociedade. Sabe por quê? Porque estão olhando mais para as promessas, para o futuro, do que para o Deus, o dono do futuro. Muitas são as promessas liberadas em nossas vidas. Quando a gente começa a lembrar do povo israelita que estava passando por um processo, eu vou fazer um pano de fundo do que aconteceu para que a gente chegue até o dia de hoje, em poucos minutos, ok? Então vamos comigo, vamos nos concentrar nessa mensagem. A Bíblia conta no livro de Êxodo a saída do povo do Egito, ok? O povo do Egito, eles receberam Moisés como líder para que eles saíssem daquele lugar de sofrimento. Foi fácil a saída deles de lá? Não, demorou muito para que eles saíssem. Mas eles saíram. Mas a ordem principal da saída deles do Egito, quando Moisés está na sarça, em adoração ao Senhor, porque a sarça atraiu ele, Moisés vai para a sarça, foi liberada uma missão para Moisés. Moisés, você recebeu agora, nesse momento, a missão de tirar o meu povo daquele sofrimento. Quando Moisés fala com o Senhor, Senhor, mas e como eu vou propagar essa notícia? Como eu vou falar? De que forma eu vou falar? Eu mesma irei contigo e falarei a esse povo. Mas quando tu fores a Faraó, fala da seguinte forma: libera o meu povo para que eles celebrem uma festa no deserto a mim. Assim diz o Senhor na palavra. O povo do Egito, quando eles receberam aquele comunicado de liberação, eles não receberam um comunicado de ir para a terra prometida. O comunicado foi de fazer uma adoração, fazer um culto ao Senhor no deserto.
precisamos entender que para chegar ao cumprimento da promessa, existe uma ordem. E a ordem é adorar ao Deus Todo-Poderoso. A ordem é adorar ao Senhor. Adorar o Senhor não só nos domingos, no culto da igreja, mas é você ter uma vida constante de temor a Deus. Pastor, e o que é temor? Temor me acomete a medo. Temer é medo? Não. Temor é uma reverência ao Deus Todo-Poderoso. Quando você entende que Ele é o dono da promessa, você vai ter um temor ao dono da promessa. Existe uma ordem para a sua vida e para a minha. Precisamos levantar altares de adoração. São os altares de adoração que vai mudar toda a rotina, todo o sistema, tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. E aí nós vamos agora abrir a nossa palavra no livro de Números. Nós passamos por Êxodo. Êxodo conta a história deles saindo do Egito. Números, eles já estão perto. Fala assim, perto. De frente com a promessa. Vamos ler comigo? Números 14. Números 14, 39. Posso ler? Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, para o alto da região montanhosa, subiram e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: porque vocês estão desobedecendo a ordem de Deus. Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região, mas nem Moisés, nem a arca foram com eles. Então os amalequitas e os cananeus que viviam lá desceram, derrotaram e os perseguiram. Números 14, mais acima, conta a história de Moisés pedindo que fossem espiar a terra. Nós temos o relato na Bíblia onde os homens foram selecionados para que eles fossem conhecer a terra prometida. A terra prometida era real, as promessas existiam, eles estavam de frente para a promessa, mas eles não acreditaram naquela promessa. Como, pastora Lúcia, você fala isso? Vamos pensar comigo. Quando os espias sobem aquele lugar, observa por 40 dias aquele lugar e desce com o relatório, aí a gente tem aquela história somente 2 tiveram relatório positivo daquele lugar. Josué e Caleb. Os demais trouxeram as piores notícias. Nesse texto aqui, você vai encontrar eles falando: não, aquela terra mana leite e mel. Aquela terra é muito boa. De fato, é a terra prometida. É aquilo que Deus prometeu. Mas, contudo, existem pessoas lá que são muito gigantes. Eles vão nos derrubar. Aí, Josué e Caleb se levantam e falam: pera aí. Eu vejo coisas diferentes. Eu vejo que nós conseguiríamos vencer esse povo. Daí, as más notícias se espalharam. Toda a comunidade de Israel choraram profundamente e se levantaram contra Deus. Na maneira que eles se levantaram contra Deus, eles murmuraram. Só que dessa vez, Deus já estava muito chateado. Porque quando eles se levantaram, murmuraram, Deus levanta e fala: pois, a partir de agora, vocês não tomarão posse da terra prometida. Todos vocês irão morrer.
Foram 40 dias espiando a terra. Para cada dia que vocês ficarem espiando a terra, será 1 ano nesse lugar. Então, eles ficaram quantos anos? 40 anos. Vocês não irão mais tomar posse desse lugar. Toda a sua descendência, toda a sua geração irá morrer. Só a próxima que irá pisar os pés naquele lugar. E todos aqueles que espalharam a má notícia morreram imediatamente. Fale comigo, imediatamente. Cuidado com os relatórios que você fala. Da sua vida, dos que te rodeiam e dos lugares que você frequenta. Os más relatórios, as más notícias, quando se espalham, traz sentença de morte para aqueles que espalharam. Fala comigo, misericórdia. Mas não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é que quando Moisés fala para o povo, para a nação de Israel, que eles não iam mais tomar posse daquela terra, eles choram profundamente, porque eles se arrependem naquele momento. Mas aquele arrependimento já era tarde demais, porque outrora Deus já havia mostrado um favor sobre a vida deles. E aí o que é que acontece? Eles começam a agir por conta própria. Imediatamente, eles sobem a região, vão para o lugar da promessa, sem o Deus da promessa. A Bíblia conta que Deus retirou a presença dele sobre aquele povo. E todos que foram, morreram em cima da montanha. Fala comigo, morreram na promessa. Sabe o que é que acontece com a igreja dos tempos atuais? Nós somos orgulhosos em dizer: a promessa vai se cumprir, eu tenho certeza. Isso é orgulho, irmão. A promessa vai se acontecer, porque Deus, ele é fiel no que ele fala. Mas depende do meu coração como está nesse momento. Depende de como eu estou me comportando. Existem fatores que impedem da tua promessa de acontecer. A gente já sabe que a murmuração afasta você da promessa. Isso daí a gente aprende desde que a gente entra na igreja. Mas existe um fator que me chamou aqui muita atenção. É você olhar de frente para a promessa e você não acreditar que aquela promessa, antes dela acontecer, você vai precisar derrubar gigantes. Porque você acredita que a promessa ela vai vir igual uma caixa de presente que chegou na porta da sua casa. Chegou o presente você vai abrir e ali está a promessa. Só que antes de você viver a promessa, você vai precisar derrubar gigantes. Quando os espias foram para aquela terra e eles voltaram com os más relatórios, eles voltaram falando assim, olha, lá tem pessoas que são enormes, lá tem pessoas que são gigantes. Como iremos derrubar aquele povo? Eles se esqueceram que existia um Deus que preparava eles para aquela guerra. Eles se esqueceram que existia um Deus que abriu o mar vermelho. Eles se esqueceram que existia um Deus que cuidou daquele povo 40 dias no deserto sem faltar nada. Eles se esqueceram. Sabe o que acontece comigo e com você? Muitas vezes nós estamos para receber a promessa, mas quando olhamos para ela, nós visualizamos a distância entre o ponto A e o ponto B, mas esquecemos do Deus que nos faz andar sobre as águas. Queridos, a promessa existe, a promessa é real, ela só depende de mim. Fala com você mesma, só depende de mim. Ela não depende do teu marido, ela não depende do teu filho, ela não depende do teu ecossistema, ela depende de você. Enquanto você olha para a sua promessa, olhando para ela com arrogância, de dizer, ela vai acontecer e está tudo certo, e sua vida está um caos e você está todo bagunçado, eu quero dizer para você só uma coisa, só lamento. Você não vai viver as promessas. Precisamos estar com o nosso coração puro e limpo para que possamos subir ao lugar da promessa. A Bíblia fala que quando Deus convoca Moisés, Moisés fala assim, Senhor, eu não irei se a tua presença não estiver comigo. Moisés sabia da importância da presença de Deus.
Moisés sabia que para além da promessa existia o Deus Todo-Poderoso. Moisés se retirava para ficar face a face com o Pai. A Bíblia conta em outro momento que Deus retira a presença dele do povo israelita quando eles estão fazendo o bezerro de ouro. O Senhor, em tamanha ira, fala: a partir de hoje, minha presença não está mais com vocês. Moisés, paciente, homem bom, generoso, falou: Senhor, tu vai pegar esse povo agora, vai matar depois de ter tirado lá do Egito, da gente ter feito aquela coisa toda, tu vai matar esse povo agora. Imagina aí, a tua fama vai se espalhar como, Deus? A conversa de Moisés com Deus, de intimidade. Aí Moisés fala, aí Deus fala: Moisés, gente, se você não ler a Bíblia, está lá tudo em Êxodo. Aí Deus fala para Moisés: olha, Moisés, só por causa de tu, eu não vou matar esse povo, eu vou ter misericórdia. E aquele povo chora, aquele povo se arrepende. E a Bíblia fala assim: e depois disso, a presença de Deus passou a acompanhar aquele povo. Quando você está em caminho à presença, lembre-se de separar tempo para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você tem separado tempo para Deus? Você tem buscado Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma? Os dias atuais têm feito das pessoas funcionários de igreja, batedores de carteirinha. Hoje eu vou para o culto das 9, hoje eu vou para o culto das 5, entra com a Bíblia, vai embora com a Bíblia, mas não presta um culto verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, essa mensagem é um alerta para mim e para você. Não existe cumprimento de promessa se você não estiver servindo e vivendo com Deus da promessa. A promessa, ela é linda, ela é plena, ela traz alegria, ela traz paz, mas a promessa traz descanso. Quando Deus fala com Moisés: eu mesmo irei contigo e a minha presença te dará descanso, está falando assim, a promessa é boa. A promessa vai te deixar aflito. A promessa vai te deixar com ansiedade para você querer viver logo isso. Mas calma, porque eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. Não existe cumprimento de promessa sem o Deus Todo-Poderoso. Não existe cumprimento de promessa sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade com Deus. Quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? Aquele que está: apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Esse é o ano da minha vitória, apressa-te, Senhor, esse é o ano das minhas bênçãos. Ou você é aquele que está falando: Senhor, eu sei que vai acontecer, mas o teu tempo é melhor que o meu, mas os teus planos é melhor que o meu. Eu tenho orado todos os dias sobre a minha vida dessa forma. Senhor, a tua presença é o que me basta. A tua presença é o que me alimenta. A tua presença é o que me capacita. Porque eu preciso estar bem para o dia da promessa. Eu preciso estar muito cheia de Deus, de Espírito Santo, para viver a promessa. Como é que está você nessa noite? Como é que está o teu coração? Ansioso em viver a promessa? Mas, pastora Lude, tem promessa que já tem mais de 10 anos. Tem promessa que já tem 5 anos e nada acontece. Tem gente que já saiu da minha vida, já entrou na minha vida. Teve gente que já morreu e nada acontece na minha vida. Pastora Lude, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Quantas pessoas vêm conversar comigo dessa maneira? Pastor, eu estou cansada. São tantos anos, tantas promessas, tantas coisas. Eu não aguento mais esperar. E às vezes você está de frente para a promessa. E o que vai fazer a diferença é você ser reverente ao Deus da promessa. Aí você vê pessoas que chegaram depois de você, nessa vida cristã, e a vida dela tem uma aceleração profética.
e você não está entendendo nada. E você começa a se comparar com aquela pessoa. E você tira o olho do Deus da promessa. O que tem impedido de vivermos a promessa fala comigo, a falta de presença. Fala, a falta de presença. E a falta de presença gera comparação. E aí eu começo a me comparar com fulano, eu começo a me comparar com cicrano, e eu começo a me comparar com Maria, e eu começo a me comparar com... E aí você começa a ficar dentro de um lugar, à parte de tudo, porque você está se esquecendo de viver com um Deus que te faz filho único e exclusivo. Deus te faz filho único e exclusivo. A bênção que Ele tem para você, ela não é para mim e nem para a pessoa que está do seu lado. Bata para você e fale assim, é só para mim. É só para mim. Queridos, entendam, a palavra de Deus liberada para a sua vida pertence a você. E você vai viver todas elas, porque hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de voltarmos para o centro e vivermos a vida que Deus quer que vivamos. Esses dias eu estava dentro de um contexto muito interessante. Eu cresci dentro da igreja. São muitas promessas liberadas para mim desde pequenininha. E eu sou muito tranquila quando eu sei que Deus está falando comigo, meu coração é muito descansado. Desculpa. Só que esses dias, algo aconteceu muito interessante. Dentre algumas coisas que Deus tem ministrado e algumas coisas que Deus tem liberado, tem uma em específico que está para acontecer. E ela tem tomado uma velocidade que eu não estou entendendo muito. Eu só estou, sabe, a onda surfando e eu estou indo junto com ela. E eu tenho visto ela acontecer de uma forma muito rápida. E aí, esses dias, eu comecei o ano já com todo vapor. Não, agora vai acontecer, feliz, porque eu estou vendo o negócio chegar perto. E é agora. Só que nesse último mês, me bateu uma ansiedade. Uma ansiedade pela promessa. Porque só falta uma coisa acontecer. De uma lista de 10 coisas, só uma coisa acontece para que essa promessa em específico aconteça para a minha vida. E eu estou contando para vocês algo muito pessoal. E eu comecei a ficar muito ansiosa. É hoje, vai dar certo. Passava 24 horas e nada acontecia. Aí começava no outro dia, é hoje, vai dar certo. Passou-se 24 horas e nada acontecia. E no meu período de devocional, Deus falou para mim, acalma o teu coração, porque eu sou o Deus da promessa. Quando você aprender a descansar em mim, a promessa vai ser liberada. Então, queridos, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, estou falando para vocês, porque eu passo as mesmas lutas e batalhas que vocês passam. Nós não somos perfeitos. Estamos em aprendizado de viver em Deus aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então, essa semana e a semana retrasada, eu tenho parado tudo, nem nisso eu tenho pensado. Senhor, Tu é o Deus da promessa. Se o Senhor falou, ela vai se cumprir. Eu só não quero viver a promessa sem a Tua presença. Assim como os israelitas subiram aquele monte, Moisés falou, não vá. Moisés falou, não vá, porque o Deus da promessa não está com vocês. Eles foram. Moisés não foi, a Arca da Aliança não foi, e eles foram mortos em batalhas. Às vezes você está passando por batalhas, se sentindo cansado, se sentindo sem força, porque você está lutando com as suas próprias estratégias.
E as estratégias de Deus, ela é alcançada com intimidade e oração. Não é com aula prática, não é com aula teórica, não é com vídeo aula. Como vencer uma batalha nos tempos atuais. Ia vender esse curso até umas horas. Estratégias para batalhas nos tempos atuais. Você vai precisar pegar a sua Bíblia e ler todos os dias. Queridos, isso não é curso, isso é vida de intimidade com Deus. Buscar o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Davi sabia da importância da presença. Davi derrubou gigante porque ele estava na presença. Não foque no gigante, não foque na promessa, mas foque no Deus Todo-Poderoso, porque Ele está liberando nessa noite a aceleração profética. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você se concentrar naquele que te criou e te formou. Queridos, Deus tem ciúmes de mim, de você. A palavra fala que nós somos a delícia dele. Eu não sou qualquer coisa. Eu sou algo muito especial para o meu papai. Eu sou a menina dos olhos dele. Gente, vocês são a parte mais especial da criação. Da criação, de toda a criação. A única que se comunica com Deus somos nós. Olha quanto privilégio é derramado sobre mim e sobre você. É tempo de alerta, é tempo de presença. E outra coisa, você não vai ficar buscando Deus por causa dos benefícios, não. Você não vai começar a fazer campanhas de oração por causa de benefício, não. Você vai começar a voltar ao lugar da presença, porque você quer ter um encontro com Ele todos os dias. Você quer ver uma igreja lotar? Campanha da chave. Campanha do tijolo. Eu não acho errado, não. Mas eu só acho que quando você faz muito isso, nós perdemos o sentido. A campanha da aliança, quem tem 30 anos sem casar, vai casar essa semana. A igreja lota. É verdade. A igreja lota, porque as pessoas querem viver dos benefícios do Deus da promessa. Mas vamos marcar um culto de louvor e adoração para esse Deus, porque Ele pede assim, ó, vai lá para o deserto para me adorar, vai lá para o deserto para me celebrar. A Bíblia em todo o tempo fala isso. Ei, juntam-se todos e celebrem ao Deus Todo-Poderoso. Há um poder na celebração, há um poder na adoração. A adoração quebra cadeias, a adoração atrai o céu para a terra. Você não vai entrar na presença do Senhor. Senhor, estou na tua presença. Obrigada, Pai, pelo dia. Senhor, estou na tua presença para pedir a restauração do meu casamento. Não, gente, não é sobre isso. Vai além disso. Você vai entrar na presença do Senhor para reconhecer as portas que Ele abre e as portas que Ele fecha. Porque dele é o sim e dele é o não. Quando você entende que há um poder na profunda reverência ao Deus, você começa a viver com as promessas perto de você. Tá, e se elas não acontecerem muito rapidamente, o seu coração está em descanso, porque você está na promessa. Repete comigo, queridos. Eu estou na promessa, não, na presença. Eu estou na presença. Meu coração está descansado, porque eu estou na presença. Deus quer fazer coisas e liberar na sua vida. Mas algumas coisas precisam acontecer. Você precisa se arrepender para voltar ao lugar da presença. Você precisa se reconhecer e identificar em que lugar você está. Se seu coração está ansioso por uma coisa que foi prometida a você. Se seu coração está ansioso porque aquilo ainda não aconteceu. Se seu coração está desejando mais aquela promessa do que aquela presença.
Nós precisamos nos arrepender, porque é chegado o dia do Senhor voltar. E Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, mas vale um dia onde, queridos? Peraí, eu vou falar de novo. Mas vale um dia onde? Na presença de quem? Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas vale um dia. Quantos que recebem a promessa começam a viver aquela promessa e no meio dela se desviam? No meio dela se esquece. No meio dela esquece até o caminho da igreja. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma história que eu achava engraçada. Hoje eu acho ela interessante. Aí o irmãozinho tem uma bicicleta. Ele vem para a igreja todo culto de bicicleta. Mas ele tem uma promessa de ganhar um carro. No mês que ele ganha o carro dele vai para qualquer lugar, menos para a igreja. Cuidado. Cuidado. Deus tem promessas de você prosperar. Deus tem promessas de restauração no teu casamento. Deus tem promessas de dias bons para a tua vida. Deus tem promessas de cura. Deus tem promessas para a tua vida de tranquilidade. Mas cuidado para você não fazer de todos os benefícios o Deus, os ídolos da sua vida. A Bíblia conta a história de Acã. Acã tomou posse da terra prometida. Mas ele fez algo de errado. Quando ele pisou na terra prometida, ele criou um ídolo no coração dele. Ele pegou uma capa, pegou ouro e escondeu. Às vezes você está com o pé na promessa, mas aquela promessa está virando um ídolo para você. E a história de Acã foi terrível, ele morreu. Ele morreu imediatamente quando descobriram o pecado oculto dele. Talvez o que está te impedindo de viver o que Deus tem para você de forma plena são os ídolos que estão no seu coração. Os ídolos te afastam da presença. O que é que você tem vivido nessa noite? O que é que você tem vivido até o dia de hoje? O que é que você tem experimentado até o dia de hoje? Eu tenho certeza que você não precisa ver muitas coisas para acreditar no Deus que você serve. Eu acredito que você não precisa ver grandes milagres, porque você já sabe que você é o próprio milagre. Mas eu acredito que para vivermos a promessa, nós precisamos nos conectar com Deus da promessa. A minha pergunta nessa noite é: cadê aqueles que querem se reconectar com Deus da promessa? Cadê aqueles que querem viver um arrependimento? Porque Ele é o Deus que dá descanso. Cadê aqueles que estão dispostos a carregar a marca da salvação e abrir mão do que os benefícios dela podem te trazer? Essa é a geração da igreja moderna, que se preocupa mais com a bênção do que com Deus Todo-Poderoso. Mas hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de você romper com tudo aquilo que te afasta da presença. Às vezes o que está te afastando da presença é a ansiedade de querer as coisas aconteçam muito rápido. Às vezes o que está te afastando da presença é você se conectar com os ídolos que estão no teu coração. Não, eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão desse pensamento. Eu vou ter que abrir mão disso que eu cresci sabendo, que me ensinaram desde pequenininho. Queridos, é desse jeito. Quando você quer viver na presença de Deus, você tem que romper com tudo. Fala tudo que te impede de viver com Deus. Às vezes você tem um conceito
tão dentro de você, tão enraizado dentro de você, que ele precisa ser quebrado. Renovação da mente. Precisamos passar por uma metanoia para viver a promessa. E hoje é uma noite de metanoia. Porque hoje, a partir de hoje, eu libero aqui que ninguém mais vai viver preocupado com a promessa, mas vai viver preocupado em passar tempo com Deus da promessa. Eu quero saber onde estão os corajosos que vão vir aqui à frente como ato de rendição e declarando que hoje é um dia de se reconectar com Deus da promessa. Não estou falando que vocês estão desviados, não, queridos. Eu sei que Deus hoje pode fazer renovação de aliança nesse lugar. Mas o que eu estou falando é de um autoconhecimento de quem nós somos e de quem nós podemos ser em Deus. Existe muito mais de Deus para as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração. Aqueles que quiserem vir à frente, sinta-se à vontade.